Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa palavra de oração. Em rápidos minutos, eu gostaria de poder compartilhar uma palavra com vocês e, ao final, fazer uma breve oração. O desejo do meu coração com isso é compartilhar algo daquilo que Deus tem colocado em meu homem interior, em meu coração e, quem sabe, poder te auxiliar dentro da tua própria jornada, dentro da tua própria caminhada. Se você ainda não é inscrito em nosso canal e se houver liberdade para isso, eu gostaria muito de poder contar com a sua participação por aqui. Dessa maneira, você vai estar sempre ciente daquilo que nós estamos produzindo. Você também pode ter uma atitude missional, curtindo esse vídeo e dessa maneira o impulsionando para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à tarde, em breves minutos, se encontra na segunda carta, no capítulo 1, a partir do verso 8, quando o apóstolo Paulo nos diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, e sim no Deus que tem poder de ressuscitar os mortos, o qual nos livrou e, por meio da sua graça, continuará nos livrando. Pois bem, meus irmãos, como vocês sabem, o apóstolo Paulo escreveu essa segunda carta em um momento difícil. Ele vivia um relacionamento cheio de altos e baixos com a comunidade de Corinto. Segundo os nossos doutrinadores, à época que Paulo escrevia essa segunda missiva, ele havia enfrentado alguns dissabores no que diz respeito ao seu relacionamento com aquela comunidade. Paulo já havia feito uma visita muito difícil àquela igreja e havia escrito outras cartas. Essas, infelizmente, não chegaram até nós, que causaram alguma dor àqueles irmãos, aqueles que faziam parte daquela comunidade, porque a igreja de Corinto, sobretudo no seu princípio, enfrentou de fato grandes percalços. O fato é que aquela igreja, pelo fato dos últimos contatos com o apóstolo Paulo, seja presencialmente, pessoalmente, seja por meio de cartas, estava um tanto afetada. Havia alguns irmãos que achavam que Paulo seria uma espécie de supercrente, uma pessoa que, com nervos de aço e com um coração de pedra, pouco se importava com a realidade deles. Como que se Paulo tivesse um patamar acima da comunidade de Corinto, escrevendo de acordo com as aspirações mais ríspidas do seu coração. Com o desejo de pastorear aqueles irmãos, é verdade, mas sem levar em consideração seus sentimentos, como se Paulo estivesse alheio àquilo que acontece no meio de nós, que somos meros mortais, digamos assim. Nesse breve excerto que nós acabamos de ler, Paulo desconstrói toda essa ideia. Paulo abre o coração para aquela comunidade e deixa claro que ele não era um supercrente coisa nenhuma, pelo contrário. Ele passava pelos mesmos percalços e enfrentava os mesmos dissabores que todos os demais. Mesmo que, sendo um homem profundamente apaixonado pelo Senhor Jesus, o apóstolo Paulo era alguém que também sofria, alguém que enfrentava luta, alguém que enfrentava dificuldades. E é justamente isso que o texto compartilha conosco, irmãos. Paulo diz: meus irmãos, eu não sou um supercrente coisa nenhuma, também sofro, assim como vocês. Na verdade, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que me sobreveio na Ásia. Os nossos doutrinadores entendem que Paulo faz menção à cidade de Éfeso. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que em Éfeso ele enfrentou feras. Ele diz que a natureza da tribulação que ele saboreou naquela cidade estava para além das suas forças, a ponto dele, o apóstolo Paulo, desesperar da sua própria vida. Portanto, me acompanhe nesse momento. Nós falamos daquele que, na minha opinião, foi o maior teólogo de todos os tempos. Daquele que foi o maior missionário de todos os tempos. Um homem que foi usado por Deus para plantar igrejas desde Jerusalém até o Ilírico. E agora, ele está enfrentando uma luta tão grande, um desassossego tamanho, a ponto de não encontrar uma saída na sua teologia, na sua estratégia missionária, tampouco na sua experiência com Deus. Então ele arremata. Eu achava que aquele seria o meu fim. Aquele seria o desfecho da minha vida.
Contudo, Paulo nos diz que muito provavelmente ele enfrentou essa luta para que ele viesse a colocar toda a sua confiança em Deus. As palavras exatas do missionário são as seguintes: ele diz, contudo, já em nós mesmos. É como se Paulo dissesse, quando eu finalmente avaliei toda aquela situação e a ficha caiu, na verdade eu tive certeza que provavelmente aquele seria meu fim. Ele diz, contudo, já em nós mesmos. Verso 9, tive a sentença de morte. Mas com que objetivo? Será que é porque Deus tem prazer no sofrimento do justo? Será que é porque Deus tem prazer no seu sofrimento? É claro que não, ele diz, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, que tem poder de fazer ressuscitar dos mortos, o qual nos livrou, nos livrará e continuará nos livrando. Talvez, meu querido irmão que me acompanha nessa breve palavra de oração, você também esteja enfrentando dissabores em sua vida, lutas, batalhas cruéis. O desejo do meu coração em compartilhar essa brevíssima mensagem com você é tentar fazer com que o seu coração venha descansar na certeza de que há um propósito por trás de tudo isso. Talvez, assim como Deus esteve caminhando com o apóstolo Paulo com o objetivo de fazer com que o seu filho amado não confiasse nele próprio, quem sabe Deus esteja permitindo que você também caminhe por uma determinada estrada sinuosa, escura, desabitada, para que você deixe de confiar na força do seu braço e no poder do seu intelecto e passe a confiar apenas nele. Nele que tem poder de te livrar e de continuar te livrando até o final da sua jornada em direção a Jerusalém Celestial. Portanto, meu querido irmão, que talvez enfrente dissabores como todos os demais seres humanos, Deus pode estar trabalhando na sua vida para tornar você melhor, ainda que através da estrada do sofrimento. Estrada essa que todos nós podemos passar cedo ou tarde em nossa vida. Mas sempre sabendo que, ainda que venhamos a caminhar no vale da sombra da morte, ainda assim nós não temos o que temer, porque o nosso amado Redentor está conosco e Ele jamais nos abandonará. Ele nos livra, Ele nos livrou e Ele continuará nos livrando, para que nós tenhamos certeza absoluta que aquele que fez a promessa é fiel. Amém? Nesse momento, eu gostaria de encerrar com uma breve palavra de oração. Gostaria de orar por todos nós que estamos aqui nesse momento de devocional, em nossa hora nona, em nossa oração da tarde. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado pelo tempo precioso de reflexão em Tua palavra que nos destes hoje à tarde. Permita que a Tua palavra possa ser aplicada ao nosso coração, meu Deus, para que, assim como o apóstolo Paulo, nós venhamos a confiar tão somente no Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e leve em consideração as nossas falhas, só menos. Ah, Deus, as nossas questiúnculas. E tem paciência conosco, ó Pai, para que nós possamos finalmente crescer à estatura que o Senhor espera que nós cresçamos, sendo sempre o Teu Filho como nosso grande referencial. Sê misericordioso para conosco, Senhor, e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, eu espero que essa mensagem possa encontrar você em paz, que ela possa fazer o seu coração descansar e que ela te ofereça força suficiente para um próximo encontro. Deus te abençoe, no nome de Jesus.